Fala, meu povo! Segunda-feira e a nave vai decolar. Cadê a nossa nave? Vem com a gente, o Gazeta Esportiva, ó, tá demais aqui, tá tudo ótimo. O Gazeta Esportiva de hoje tá fervendo com muita coisa boa pra vocês. Celso Cardoso na área. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Chico Lang na área. E olha quem tá na área. Tá o Luizinho, tá o Kane, tá o Vitor, tá o Silvio Procópio nas nossas câmeras e o Abel ali também. Toda a galera aqui, o Pachecão, o Fini, o DTV, tá todo mundo aqui. Os bombeiros, né? Os bombeiros. Continua com a música aqui do Jump, pra dar energia boa, ô Pachecão. Que é os bombeiros? Os bombeiros, aí. Olha nosso bombeirão, é o Felipe. Aí. Quem é esse bombeiro que eu não enxergo? Hã? Era pra ir rápido aqui, valeu. Um beijo, Chico Lang. Olha, é o seguinte, segundona tem a repercussão do empate do Flamengo com o Palmeiras, né? Do Palmeiras com o Flamengo. Tudo da derrota do Corinthians pro Fortaleza, Chicão. No clássico da Vila Belmiro deu Santos contra o São Paulo. A gente vai falar também de tudo isso, mas depois dessas dicas, fica com a gente aqui. Voltamos e vamos direto para a nossa enquete do dia, porque hoje não há tempo a perder. Qual clube paulista chega mais forte para a semifinal da Copa do Brasil? É o Corinthians ou o São Paulo? Vote no site gazetaesportiva.com. Celso Cardoso, Corinthians ou São Paulo? Nossa, o Corinthians eu não sei se é, gente, porque é tão... São Paulo também não sei, porque eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o Fluminense é favorito contra o Corinthians e o Flamengo é favorito contra o São Paulo. Mas eu acho mais fácil o Corinthians passar pelo Fluminense do que o São Paulo passar pelo Flamengo. Então, usando essa lógica, o Corinthians chega mais forte. E você, Chicão? O Corinthians chega mais forte. O Corinthians chega mais forte, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque o Mr. VP, né? Espero que ele... Hoje eu vou dar uns conselhos para o Mr. VP durante o programa. Tá. Vamos ver, quem sabe ele escuta. Né? Quantos conselhos você vai dar para ele? Eu vou dar uma conclusão que eu cheguei hoje pensando, raciocinando em cima do Corinthians dos últimos 6 jogos. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco eu vou falar. O conselho do Chico Lang para o VP. Mais fácil, tem que botar aqui, ó. É mais fácil o Corinthians. O Corinthians. O Corinthians chega mais inteiro. Tem mais jogadores para decidir. Isso é verdade. Se ele puser esse time e tem um goleiro, né? Tem um goleiro. São Paulo tem goleiro. Bom, sem perder tempo, já vamos ver como que foi a vitória de ontem do Santos sobre o São Paulo. Põe na tela, diretor. Esse cruzamento aí milimétrico do Soteldo pro gol do Lucas Braga no Sansão de ontem resume perfeitamente duas situações claríssimas envolvendo o Santos. A primeira é o porquê da idolatria que todo santista tem pelo baixinho da camisa 10. A segunda é o porquê do técnico Lisca já ter colocado o venezuelano como titular logo de cara nessa volta do jogador ao Peixe. E o Soteldo, eu vou te falar o quê, né, cara? O Soteldo é uma referência técnica, é uma referência do Santos, é um cara que lutou muito para voltar para cá, se sente acolhido aqui, ama o clube, né? Se sente bem aqui, e é uma referência técnica muito grande, né? A reestreia do Soteldo pelo Santos ofuscou e muito as estreias, tanto do meia Gabriel Carabarral pelo próprio Peixe, quanto do zagueiro Naruel Ferrarese pelo São Paulo. O tricolor entrou em campo nesse domingo com um time super alternativo, já pensando na primeira semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo quarta-feira no Morumbi e sofreu nos pés do Soteldo nos 45 minutinhos iniciais. A grande chance da equipe do técnico Rogério Ceni no primeiro tempo foi essa daí, com o Igor Gomes chutando para fora. Quem assustou depois do intervalo foram o Pablo Maia, o Reinaldo e o Miranda, mas o João Paulo estava lá nas 3 oportunidades para defender. E quando o Lucas Barbosa teve a chance de fazer o segundo do Santos, Lucas Barbosa, hein? Que você fez, meu querido? Final, Peixe 1, São Paulo 0. Infelizmente a gente não fez aquele gol para dar um pouquinho mais de calma, né? E abaixar um pouco o ímpeto deles, né? Porque quando tá um gol só de diferença, o jogo tá aberto o tempo todo, né? Foi uma bela vitória do Santos sobre o São Paulo. Aos poucos o Santos, sob o comando do Lisca, vai se acertando, Chico. Não é aquela maravilha toda, mas é um time que vem conseguindo bons resultados. E venceu um clássico. Eu concordo com você, acho que o Santos está conseguindo resultados, está falando bem. Agora, produzir mesmo, o Santos não está conseguindo produzir muito. Inclusive, ontem, o resultado mais justo seria o empate de São Paulo.
O primeiro tempo foi do Santos, o segundo tempo foi do São Paulo, e o São Paulo parou no João Paulo, né? Para variar. Bom goleiro, o João hein? Paulo está numa fase espetacular, né? Se ele tivesse num time de futebol um pouco mais expressivo, ele seria um bom nome para ser o terceiro ou quarto goleiro da seleção, né? Agora vão ser chamados 4 goleiros. Quem são os 4 goleiros da seleção? A FIFA mudou, né? O Everton ele mas quem que é o titular? Não, você tem o Everton, você tem o Alisson já não é mais? O Alisson, você tem o Everson. O Everson. E o quarto? Ederson, desculpa. Ederson. E o quarto pode ser o Cássio, pode ser um outro goleiro lá, que está jogando lá fora. Enfim, o Tite vai soltar a lista dos 50, né? Que a FIFA está exigindo. E eu estava lendo agora mesmo, não tem nada a ver com o Santos, mas o Pedro parece que finalmente vai ser chamado. Pedro do Flamengo, né? Tá bem. Muito justo. Agora, esse menino do Santos, o João Paulo, é um goleiro espetacular, né? É um goleiro, olha que defesa. Quantos anos ele tem, hein? Ele é um goleirão, hein? Ele deve ter uns 25 para 26, não é isso? Jovem, né? Produção? Acho que é isso, né? Ele é jovem, ele tá naquela fase, olha, né? Ele está naquela fase que o goleiro começa a ficar bom. Quer dizer, o goleiro fica bom aos 30, 28, 30 anos, 32. E ele já está assim? Será? Com 25? Mas ele está bem adiantado, ele tem um reflexo espetacular. Tem um reflexo espetacular e carrega o time do Santos nas costas. 27 informa a consciência. Exatamente, ó. E o Santos não está na zona de rebaixamento por causa dele. Contato direto com ele, o nosso José Paes, da nossa redação de esportes. Boa noite, Zé. O goleiro João Paulo está em alta no peixe, né? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso programa. Tá super em alta, como vocês estavam comentando aí no nosso glorioso Gazeta Esportiva. Tá muito bem o João Paulo, a gente preparou até uma tela para mostrar para o nosso público hoje, se puder colocar aí pra gente, viu, Luiz Ricardo Fini, a telinha que a gente preparou sobre o João Paulo, que tá bem demais no Campeonato Brasileiro desse ano com as cores do Santos. O João Paulo, que na partida de ontem, ele fez 6 defesas e assim, 3 ali foram super defesas que garantiram realmente essa vitória aí do Santos pelo placar de 1-0. O Santos está com 33 pontos no Brasileirão, já está em 8º ali, já está vislumbrando Copa Libertadores da América. Olha aí, os números do João Paulo no Brasileirão desse ano pelo Santos: 22 jogos, 20 gols sofridos, 82 defesas, 18 delas difíceis, 80% das bolas defendidas. Está pegando demais o João Paulo, muita gente pedindo ele na seleção, aí como vocês vinham comentando, mas é um posto difícil, né? A gente tem ali o Everton do Palmeiras, tem o Ederson lá do City, tem o Alisson do Liverpool, que devem ser aí os 3 goleiros da Copa, mas realmente o João Paulo tá demais. Ontem o João Paulo acabou perdendo a braçadeira de capitão do Santos, ele que vinha sendo o capitão aí já há vários jogos. Ontem o Lisca resolveu fazer um movimento, mudar ali, colocou o Maicon, zagueirão, como capitão do Santos, especificamente na partida de ontem. E aí o Lisca, na entrevista coletiva, foi perguntado justamente sobre esse tema e ele respondeu isso aqui. Roda aí. O goleiro é mais complicado, né? E o João é um cara muito competitivo, então muitas vezes ele sai reclamando forte e já toma o amarelo, como foi lá em Curitiba, né? Então foi uma questão de estratégia para nós ter um capitão dentro do campo, e o Maicon, ele é co-capitão, né? Porque o João e o Maicon lideram o time, mas junto com o Sanches, junto com o Marcos Leonardo, o Soteldo hoje é um líder técnico, né? Rodrigo é um líder de raça, de entrega, e nós vamos fazer uma mexida nisso aí, sabe? Para fomentar também liderança. Eu não quero só uma liderança, eu não quero a responsabilidade só com o João e com o Maicon, nós temos que dividir responsabilidades, né? Então a ideia foi essa também, né? Claro que o João não ficou muito feliz, a gente conversou rápido, o Márcio também conversou com ele, meu auxiliar, mas dei uma mexida com ele fez um grande jogo hoje também, né? Vamos ser bem sinceros, né? Quando precisou hoje do João, ele mostrou o grande goleiro que ele é, né? E eu estou muito bem servido de goleiro, sabe? Porque o John também é ótimo e graças a Deus elas estão chegando, né? Elas estão chegando, o Soteldo também é um líder da maneira dele, mas é um líder, cada um com a sua característica e cada um exercendo sua liderança. Tá, então a palavra do Lisca. Não foi só o João Paulo que não ficou muito feliz com essa mexida, não. Muitos torcedores do Santos com quem eu conversei também não gostaram nada disso. Vamos ver quem que vai ser o próximo capitão aí do Santos no jogo contra o Cuiabá, domingo que vem, a próxima partida do Santos aí no Campeonato Brasileiro. A notícia lamentável, as imagens lamentáveis são essas que a gente vai mostrar agora para vocês aí, porque rolou uma briga entre torcedores do Santos e do São Paulo em Campinas, a 200 quilômetros de Santos, onde a bola rolou ontem lá na Vila Belmiro para esse Super Sanção
expansão aí vencido pelo Santos. Cerca de 50 torcedores ficaram envolvidos aí nessa briga lá na cidade de Campinas. Um torcedor teria se ferido mais gravemente, foi parar no hospital. A gente vai acompanhar esse caso ao longo da semana, trazendo todas as informações aqui no Gazeta Esportiva. Mas enfim, um jogo com torcida única, como tem sido os clássicos aqui no estado de São Paulo já há algum tempo, né? Um jogo acontecendo na cidade de Santos e a torcida brigando aí lá em Campinas, aqui no interior paulista. Volto contigo, Michele, beijão para todo mundo, bom programa para vocês aí. Obrigada, Zé. E aí, Celso Cardoso? Olha só, eu tenho tocado nessa tecla que eu acho importante isso, Chico, porque a gente tem que ter muito claro qual é o papel de cada time na temporada. O Santos, por todos os problemas financeiros, até quando assumiu o Rueda, pelas campanhas na última temporada, o Santos quase caiu no Paulista do ano passado, quase caiu no Brasileiro, quase caiu no Paulista desse ano, perdeu muitos jogadores na janela, contratou alguns jogadores agora. Então, qual é a expectativa do Santos? A expectativa do Santos é ficar fora da zona do rebaixamento, ali na zona intermediária, beliscar uma vaga, de repente, na Copa Sul-Americana. É o que o Santos pode mencionar. Pode chegar no G4? Eu, particularmente, acho muito difícil pelo nível dos times que estão à frente do Santos. À frente do Santos você tem, olha o que você tem no G4 hoje. Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Corinthians. E aí você tem nesse bolo Atlético Paranaense, você tem Internacional, você tem Atlético Mineiro, que não está bem, mas tem um elenco muito forte. Tem como reagir, né? Tem como reagir. Tem como reagir. Quer dizer, então, por tudo isso, sabe, eu acho que o Santos é ali, é para ficar entre 8º, 10º, essa é a expectativa do Santos. Mas você sabe o que está me chamando a atenção, Celso, Michele e telespectadores? É o jeito que o Lisca chegou e do jeito que o Lisca está. A cada dia que passa, a gente tem a impressão que ele está no controle absoluto da situação. Ele conseguiu ser o intermediário entre a diretoria e os jogadores. Então, muita coisa que a diretoria fala para ele entrega para os jogadores com jeito. Ele filtra. Ele filtra. E ao contrário também. Então, quer dizer que ele está no domínio total. E você vê que os jogadores compreendem tudo que ele quer fazer. Ele tem 4 capitães, né? Um é de raça, um é de desempenho, outro é o mais velho, enfim, ele tem o jeito dele de escolher as coisas. Então eu acho que está certo. O Lisca está me surpreendendo lá no Santos, eu pensei que ele não ia dar certo. Olha, antes de seguir, bora pro CCT da Barra Funda conversar com o Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Manda pra gente aí as informações do Tricolor, queridão. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Ontem o São Paulo lá na Vila acabou perdendo o clássico para o Santos, como destacou aí José Paes, como já destacamos aqui no Gazeta Esportiva. Continua ainda numa posição preocupante dentro da tabela do campeonato, sempre atento em relação à zona de rebaixamento. O São Paulo não pode se descuidar, não é? A prioridade é, nesse momento, as Copas, isso está claro, mas o Rogério disse que não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Uma coisa é o time não brigar pelo título. Ok, São Paulo não briga pelo título, mas ele pode correr riscos caso priorize as Copas, não vá bem no campeonato e entre para a zona de rebaixamento. Então o São Paulo fica muito atento. O Rogério disse que o São Paulo não vai largar o Campeonato Brasileiro. Claro, há uma atenção voltada para as Copas, onde o São Paulo é semifinalista na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana e, claro, mais preocupado no Campeonato Brasileiro, até em função dessa derrota no final de semana. Agora tem jogo contra o Cuiabá e o São Paulo precisa de uma vitória. Ontem o Rogério fez algumas mesclas na equipe, tentou preservar o que ele podia preservar, mas ele não tem um elenco com muitos jogadores e por isso alguns titulares que irão a campo na quarta-feira contra o Flamengo estiveram ontem se movimentando nem que por 45 minutos. E vamos acompanhar o que o Rogério falou um pouquinho do desempenho de ontem do São Paulo, onde o time fez um segundo tempo que no entendimento do Rogério merecia até uma sorte melhor, mas o Rogério ele foi muito taxativo, já pensando no jogo contra o Flamengo. Quarta-feira, de que o São Paulo não pode cometer erros como cometeu ontem. Ontem foram erros contra o Santos. Agora, cometer erros contra o ótimo time do Flamengo, a classificação pode acontecer já no jogo da ida. Vamos acompanhar o Rogério Ceni falando sobre esses temas. Que nós não podíamos errar tanto como nós erramos. Nós com 20 minutos nós tínhamos um mesmo jogador errado 5 passes. Você pega o Flamengo num dia inspirado e erra 5 passes desse, você perde o jogo no primeiro tempo com 3-0.
não pode atravessar passes assim, a esmo, assim como não podemos. E o Santos nunca controlou o jogo. Nem no primeiro tempo, nem no segundo. O Soteldo sim, porque ele tem 1 contra 1, ele tem drible, aí sim começa ele, quando ele recebe a bola, ele parte para cima, ele tem esse tipo de jogada, essa característica, é a jogada dele. Mas controlar o jogo, não, controlar o jogo, quem controlou o jogo foi o São Paulo o tempo todo. Bom, tá aí o Rogério, né, falando que o Santos não controlou o jogo, que o São Paulo merecia até uma sorte melhor, e ele pega nesse ponto de que alguns erros que foram cometidos ontem contra o Santos não podem acontecer na quarta-feira contra o Flamengo. É o primeiro jogo da fase semifinal da Copa do Brasil contra o poderoso Flamengo. O jogo decisivo vai acontecer no Rio de Janeiro e o Rogério falou, se a gente cometer erros de passes assim, infantis e passes sequenciais, um jogador errou 4 vezes a mesma sequência de passes, aí o Flamengo mata a classificação no jogo da ida. Daqui a pouquinho eu volto, Michele, para a gente já tentar projetar um São Paulo para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira. Serão mais de 50 mil torcedores tentando empurrar o São Paulo para cima do Flamengo, do poderoso Flamengo, para uma missão que muitos acham que é uma missão quase que impossível, Michele. Para pôr aquela musiquinha do Tom Cruise, né? Porque olha só, se o São Paulo perdeu do Santos... Não, mas aí é outro contexto, não tem comparação, Celso. A motivação é outra, o clima é outro. Sei lá. São Paulo vai jogar em casa, vai jogar no Morumbi. Assim, é difícil, mas de repente a gente está falando de mata-mata, a gente está falando de futebol, a gente está falando de uma noite, de repente, que pinta uma inspiração, não sei. Divina, né? Pode ser. O que o Rogério falou, ele foi muito preciso e certeiro. Contra o Flamengo, você não pode errar. Não pode bobear. Pega o exemplo do Corinthians. Fez erro zero. 26 minutos, 30 minutos muito bons em Itaquera. Uma falha, foi lá, Arrascaeta, guardou. Nossa. E no Rio, a mesma coisa. O Corinthians estava lá, fazendo um bom jogo. Um erro, uma reclamação do Fagner. Já era. Então, contra o Flamengo, você não pode errar. Erro vai ser fatal. O Rogério está enxergando o jogo, né? Está enxergando o jogo, está fazendo uma boa leitura, né? Agora, ele sabe que vai ser muito difícil o São Paulo ganhar do Flamengo, mas ele tem que entrar em campo e dar o melhor dele. É o jeito. Ou perde para o WO, né? Entrega para o Flamengo, não joga nenhum outro jogo. Isso ele não vai fazer, então ele tem que pensar, sim, numa fórmula de derrotar o Flamengo. E digo mais uma coisa para você. O Rogério Ceni é um cara muito inteligente e ele sabe como derrotar o Flamengo, por incrível que pareça. Ele não tem peças para derrotar o Flamengo, é diferente. Mas eu acredito sim que se ele montar um esquema, os jogadores acreditarem nele, naquela tática que ele armar, no Morumbi dá para derrotar o Flamengo, sim, dá para segurar o Flamengo, sim. Só quero lembrar que o Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo. E boa parte desse time que ele foi campeão está aí ainda, está jogando com o Dorival. Então eu acho que o Rogério Ceni é o grande truque. É isso mesmo. Olha, teve mais jogo importante ontem, né? O técnico Vitor Pereira poupou alguns titulares do Corinthians e acabou derrotado pelo Fortaleza. Vamos ver como foi. O Fortaleza recebeu o Corinthians no Castelão e o jogo foi pouco movimentado. A ação começou no segundo tempo. Neste cruzamento, a bola beijou a trave de Cássio. Logo depois, essa bomba de fora da área assustou o timão. E a pressão deu resultado. Após falha de Robson Bambu, o caminho ficou livre para a finta e golaço de Moisés. Moisés não perdoa a marca. Fortaleza 1, Corinthians 0. O Corinthians até tentou empatar com Renato Augusto. Depois com El Natel de fora da área, mas Fernando fez boa defesa. Final, Fortaleza subindo na tabela 1, Corinthians distante do líder Palmeiras 0. Pois é, e essa derrota de ontem derrubou o Corinthians na tabela do Brasileirão. Agora esquece, né? Salazar chega direto do Parque São Jorge com as explicações do Vitor Pereira. Boa noite, Salazar. Vai daí.
Boa noite para você, Michele, e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, se o Corinthians vencesse a partida, pulava novamente para a vice-liderança, ultrapassaria Flamengo, ultrapassaria Fluminense. Enfim, não aconteceu, o Corinthians caiu para o 4º lugar, é o único clube da Série A se manter no G4 desde o início, mas não foi um bom resultado, a colocação também não é das melhores, o Campeonato Brasileiro vai ficando longe, muito por causa da decisão de Vitor Pereira, de poupar pensando na Copa do Brasil, e ele falou sobre isso logo depois da partida, ainda lá em Fortaleza. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Naturalmente nós temos que olhar para este jogo sabendo que hoje vamos viajar, vamos chegar a São Paulo de madrugada, vamos estar um dia em São Paulo e vamos fazer mais uma viagem, e já fizemos uma viagem ontem, portanto em 4 dias 3 viagens, 2 delas de 3 horas e meia, não é? Aqui para Fortaleza e a volta agora. O próximo adversário, o Fluminense, com mais um dia de descanso que nós, mais um dia de recuperação. Portanto, aqui há que priorizar, e de facto hoje tivemos que priorizar, tivemos que pensar que para estarmos frescos em condições de discutir a eliminatória no próximo jogo, teríamos que, naturalmente, hoje descansar vários jogadores. Bom, talvez o grande problema aí seja a questão do desempenho do Corinthians com esses reservas. Quando precisa preservar por algum motivo, vamos dar uma olhadinha na tela que a gente separou. Olha como o Corinthians sofre com os seus reservas. Perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Ceará, empatou com o Avaí, tomou goleada do Fluminense, perdeu até para o Cuiabá e tomou 3-0 para o Palmeiras. Enfim, o que é isso daí? É problema na montagem do elenco ou é o Vitor Pereira que não está sabendo trabalhar ou treinar o time B, o time reserva? Enfim, essa daí eu passo a bola para vocês responderem e daqui a pouquinho eu trago outra resposta do técnico já falando sobre esse assunto. Respondendo então, Chico Celso. Gente, você não tem tempo para treinar, o que você vai fazer? Ele tem que botar no jogo, acabou. Então tem a ver com a formação do elenco que não é adequada. E aí quando você percebe que você não tem como, sabe, o Palmeiras tem um elenco equilibrado, o Flamengo tem um elenco equilibrado, o Atlético Mineiro tem um elenco equilibrado e não está fazendo uma boa campanha, até o Atlético Paranaense é bem homogêneo, não é o caso do Corinthians. E gente, para mim é muito claro, não dá para ter tudo. Se não dá para ter tudo, escolha o que é mais viável. E dentro dessas possibilidades, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, me parece muito mais viável do ponto de vista de título agora, a Copa do Brasil. Então, o Vitor Pereira, por mais que as pessoas torçam o nariz, abriu mão do Campeonato Brasileiro, não é abrir mão do Campeonato Brasileiro, é colocar na disputa aquilo que você tem. O Dorival também colocou o Flamengo aí nos últimos 7 jogos com o time reserva. E desses 7 jogos, o Flamengo venceu 6. É uma montagem do elenco, simples assim. E não é porque o elenco está mal montado que você vai desgastar todos os titulares. Olha, o Celso, é assim, o Vitor Pereira, ele está querendo, né, se autoconvencer e convencer o torcedor que ele tem um time titular e um time reserva. Mas, na verdade, ele não tem um time reserva. Ele trabalha com 30 jogadores, mas ele aproveitáveis são 15. Então, se eu fosse o Vitor Pereira, eu aproveitaria uns 20 e manteria um time mais constante jogando em campo. Por exemplo, contra esse jogo, contra o Fortaleza, ele entrou com uma defesa totalmente reserva, né? Com exceção do Cássio. Bom, do meio campo para frente, ele botou um time reserva, só que no segundo tempo, logo depois que ele tomou um gol, ele mudou o time completamente e colocou um time titular em campo do meio campo para frente. Então, por que não começou com uma defesa reserva e o meio campo titular do time para frente? Muda no segundo tempo, faz o resultado, né? Tenta fazer o resultado, faz um gol, faz 2, e aí entra com os reservas. Quer dizer, que seria mais óbvio ele fazer isso. Eu entendo que ele tem esse problema de viagem, tem isso, tem aquilo, mas ele botou em campo o Renato Augusto, botou em campo o Yuri Alberto, ele botou em campo o Duqueiroz. Por que ele não começou com esses caras, então, se ele ia pôr em campo? É isso que não dá para entender no Vitor Pereira. Parece que ele enxerga o jogo ao contrário da gente.
Eu também acho estranho. Porque agora acabou o campeonato para ele. Não, vai dar o seu recado, senão eu vou dar o meu recado. Continuar polemizando aqui e a briga vai longe. A briga vai longe, mas daqui a pouco a briga continua. Ou a discussão vai longe. A discussão. Olha, agora se ajeita no sofá, torcida palmeirense. Chegou sua vez no Gazeta Esportiva. Dá uma olhadinha no empate do Verdão contra o Flamengo. Show da torcida, 40 mil pessoas no Allianz Parque decorando o espetáculo. Líder do Brasileirão, o Palmeiras com o elenco principal escalado por Abel. Flamengo do Dorival em segundo lugar na tabela com uniforme e time alternativos. No segundo minuto de bola rolando, Veiga experimentou. Aos 14, Vitor Hugo deu troco. O Everton pegou também a de casquinha que o Lázaro ajeitou. Aplausos para a bela jogada de Scarpa na ponta. Aos 29, Ayrton Lucas chegou no fundo e colocou na cabeça do Vitor Hugo. 1-0 Mengão. Pablo de testa, por pouco não ampliou. Rony. Danilo e Zé Rafael tentaram o empate. No segundo tempo, o Porco veio com a faca entre os dentes. Veiga só ensaiando. Dudu. Zé Rafael que furou pelo alto. O Everton segurou a bronca lá atrás. E o Pablo que deu de bandido. Ah, se o Santos não fosse rapidinho para alcançar o Rony. Dudu meteu um passe mágico pro Veiga estufar a rede. Pena pro Palmeiras que estava impedido. Até que Rafael Veiga achou o cantinho do goleiro do Fla. Tudo igual. Dorival Júnior então decidiu colocar todas as estrelas que estavam no banco. Pedro, Arrascaeta, nem eles, nem o Gabigol conseguiram a vitória. Aliás, quase perderam no fim. Pressão dos donos da casa. Um a um, placar final. Confusãozinha em campo após o apito do árbitro. E festa da galera palestrina nas arquibancadas pelo resultado que manteve os 9 pontos de diferença para o Flamengo. Pois é, então o Palmeiras está com 8 pontos de vantagem sobre o vice-líder Fluminense, mas o Abel Ferreira nem pensa em baixar o ritmo. Quem vai contar mais pra gente é o Alexandre Silvestre, direto da Academia de Futebol. Boa noite, Silver! Boa noite, Michele. Boa noite, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, time Gazeta Esportiva. Claro, a energia tem que estar lá em cima, o Palmeiras brigando nas duas frentes, Campeonato Brasileiro muito bem encaminhado, Libertadores da América, aí é mata-mata, né? O Abel deu folga para o elenco nesta segunda-feira, portanto a academia esteve praticamente vazia, mas quem acaba de sair por esta portaria foi a titia Leila, presidente do Verdão, em um de seus carros possantes blindados. Trabalho para a diretoria do Verdão, que vai monitorando o que acontece também no mercado. Dentro de campo é isso, atividade somente amanhã à tarde. Palmeiras visando já o jogo contra o Fluminense. Curioso, né, Michele, amigos e amigas, é que o Palmeiras vem de 2 rodadas jogando confrontos diretos contra o Corinthians, que era vice-líder, teve o clássico lá em Itaquera, a vitória do Palmeiras, contra o Flamengo, que
no final de semana, abriu a rodada como vice-líder, o empate no Allianz Parque, e sábado à noite é no Maracanã contra o atual vice-líder, o Fluminense. É bom ficar de olho aberto porque o Fluminense está a 8 pontos do Palmeiras. A distância ainda é grande, mas caiu um pouquinho porque o Fluminense ganhou sua partida e o Palmeiras empatou. O Flamengo fica 9 pontos, aliás, atrás do Palmeiras, mantendo a gordura, o Verdão, em relação ao Flamengo, que em tese é o principal adversário nessa briga pelo título. Aí muita gente já pergunta, Palmeiras é o campeão? Matematicamente, claro que não, né? Mas dá para alguém já pensar nessa situação. O Palmeiras já está passando os confrontos diretos, os principais adversários ficando para trás. O Abel não quer nem saber disso aí, porque para ele a decisão vai ficar mesmo para o final do ano. Fala, Abel! Para mim o campeonato vai ser definido na última jornada. É assim que eu penso. Eu disse-vos também no início que não olho muito para a classificação, olho cada jogo, enfrentar cada jogo para o ganhar. É verdade, tínhamos aqui uma sequência muito difícil, jogar com o Atlético, ir ao Corinthians, receber o Flamengo, ir agora aqui ao Fluminense, mas o que eu digo aos nossos jogadores, sim, é difícil para nós, mas também é difícil para os nossos adversários, não é? É difícil para os dois, portanto, é encarar cada jogo, dar o nosso melhor em cada jogo, e esse jogo não vai sair daquilo que é o nosso padrão. Vamos nos preparar bem para esse jogo contra uma grande equipa, contra um grande treinador, muito bem, com uma ideia de jogo muito bem implementada. Sabemos que é em casa deles, mas o nosso objetivo e as nossas intenções não mudam em função do adversário. Agora, avalia dos adversários, sim. Umas vezes apanhamos adversários muito qualificados, e é aquilo que vai acontecer, vamos apanhar um adversário muito qualificado, com uma mistura boa entre jogadores experientes e jovens, e com um excelente treinador. Uma boa diferença aí para esse confronto com o Fluminense em relação à logística, treinamentos, é que o Palmeiras está com a semana de novo livrinha, só de treinamentos, enquanto o Fluminense jogou com o time força máxima na rodada do final de semana do Brasileiro, tem a Copa do Brasil mata-mata com o Corinthians na quarta, para jogar de novo aí contra o Palmeiras, tentando encurtar um pouquinho mais essa distância para o líder do Campeonato Brasileiro. Já eu volto com mais Abel Ferreira e essa polêmica dos treinadores brasileiros que o atacaram na semana passada. Ai, nossa, eu adoro essa polêmica, muito bom. Celso Cardoso, você não acha que o Palmeiras já tá com uma mão na taça? Não, acho cedo. Palmeiras, ainda tem 45 pontos, é isso, pela frente? Tem 16 jogos, né? Tem 16 16 ou 15 jogos. 17 jogos. 15, 38 rodadas, 20... 15 jogos. 15 vezes 3, 45 pontos. Porque, veja só, a gente não... Às vezes a gente se empolga com um momento, e eu acho que faz sentido, mas se você pegar, vamos imaginar que o Fluminense vença o Palmeiras no Rio. Então a diferença do Fluminense pro Palmeiras cai para 5. 5 pontos, com 14 rodadas pela frente. Flamengo vencendo, essa diferença cai para 6. Sabe? Então... O Corinthians eu não vou colocar nesse balaio aí, mas, enfim, a diferença que hoje é 10 cai para 7. Com 15 rodadas, sei lá, é difícil, mas é possível, não tem nada de absurdo. Então, não coloco o Palmeiras como campeão, não. Mas ele encaminhou, né? A partir do momento que ele mantém para o seu maior rival a diferença de 9, ele está no caminho certo. Mas é cedo ainda para falar que está com a mão na taça. Esse campeonato vai ser decidido nas 3 últimas rodadas, do jeito que está. Não, talvez antes. Se o Palmeiras mantiver esse ritmo aí, antes. Não, mas não vai manter. É impossível. Por exemplo, se o Palmeiras for eliminado agora pelo Atlético Paranaense da Libertadores, eu acho até que ele mantém, né? Porque não vai ter mais torneio nenhum para disputar. É impossível. Então, aí, de repente, o Felipão surpreende. O Palmeiras não vai jogar contra o Atlético Paranaense, vai jogar contra o Felipão. Vai ser o time do Abel contra o time do Felipão. Abel versus Felipão. Abel versus Felipão. Então, quer dizer que é diferente. Pode dar uma zebra aí, né? E o Atlético Paranaense complicar, como já complicou dentro do Mas o Palmeiras vai ficar seguindo a sua lógica, o Palmeiras vai sobrar no Campeonato Brasileiro. Não, se ele cair fora da Libertadores, sobra mesmo. Agora, se ele passar, eu não sei que campeonato que o Palmeiras vai querer pegar. Eu acho que pela história, ele pega a Libertadores. Tem força para encarar os dois, porque tem aí time para isso. 3 títulos de Libertadores seguidos, né? Aí você falou assim, Chicão, não vai aguentar manter esse ritmo aí. Eu tô pensando nisso desde o começo do ano e já estamos quase no final do ano e tá nesse ritmo. Não sei, é uma máquina. Mas é uma máquina de homens, né? Tem uma hora que
Se fosse uma máquina de robôs, tudo bem, mas é uma máquina de homem. Puxa vida, eu recebi rapidinho, diretor, eu recebi uma mensagem aqui ontem, no Mesa Redonda, de um telespectador, preciso achar o nome dele, ele falou que ele fez um mapa astral do Abel Ferreira e que o Abel vai ter sorte até março do ano que vem, depois a coisa vira. Enfim, depois eu vou ver o nome dele aqui. A gente fez o palpitômetro na sexta-feira com os jogos do Palmeiras contra o Flamengo e também do Santos contra o São Paulo. Vamos conferir quem acertou? Vamos ver, vamos lá. Eu falei 2-1 pro Palmeiras, errei. O Flávio falou 2-1 pro Flamengo, também errou. Quem é? O Chico falou 2-0 pro Flamengo, errou, Chicão. O Silvestre 3-1, também errou. E não, todo mundo errou. E o Celcinho, que estava de folga, mas pegaram o palpite dele, porque não escapa, 2-1 pro Flamengo. Então, o palpitômetro ninguém acertou. Agora vamos lá. Quanto ao clássico do Sansão, olha só, eu podia ter invertido. Você viu que eu botei 1-1? Podia ser no outro jogo, né? Não vale trocar, né, diretor? Então vamos lá. Olha, 1-1 eu. O Chico acertou. O Chico acertou e o Garrafa acertou. É isso? É isso. Parabéns! Chico e Garrafa, ponto! Eles estão na frente na nossa tabelinha de palpitômetro. A gente podia fazer uma tabelinha de palpitômetro, diretor. Não faz não, que eu vou ficar em último. Eu e o Celso. Vai precisar de 1h30 de programa. Até tô tossindo, olha. Mas eu acho legal. Seria legal, Foi os dois primeiros que acertaram. Bacana. Você acertou aquela Copa do Mundo e nunca mais. Garrafa tá esperando o que para fechar o noticiário do São Paulo? A gente volta pro CCT da Barra Funda. Garrafa, o Tricolor já começou a preparação para o jogo da Copa do Brasil? Começou sim, Michele. Aqui não pode perder tempo não, até porque já na próxima quarta-feira, 21h30, Morumbi lotado para São Paulo e Flamengo. É o primeiro jogo entre essas duas equipes pela fase semifinal. O jogo de volta vai acontecer no Maracanã e por isso São Paulo sabe do quão é importante o jogo dessa quarta-feira. São Paulo tem que tentar arrumar alguma coisa aqui, até um empate, quem sabe, para tentar especular lá no Rio, porque se der moleza, o Flamengo pode liquidar a fatura no Cícero Pompeu de Toledo. Então o Rogério já começou a trabalhar o time hoje pela manhã. Exceção feita ao Miranda, Michele, que ele está suspenso, ele não vai poder enfrentar o Flamengo. O Rogério, e também exceção aos dois jogadores que estão no departamento médico, o Caio e o Arboleda, o Rogério vai contar com a sua força máxima. E aí, sem o Miranda, ele tem uma dúvida. Ele mexe no esquema que ele vinha jogando com 3 zagueiros, com o Diego Costa, o próprio Miranda que não vai jogar e o Léo, ou ele mantém esse esquema com a entrada do Luizão. Se ele jogar com 2 zagueiros, aquela linha de 4, aí o Luizão aguarda uma oportunidade, a zaga está montada com Léo e Diego Costa. Se ele preferir pela manutenção do esquema com 3 zagueiros, aí ele vai ter que promover a entrada do garoto Luizão. Então essa me parece a maior dúvida do Rogério para o clássico dessa quarta-feira. O Gabriel Neves, que não jogou contra o Santos, estava suspenso, está à disposição, deve ser titular no meio-campo. Amanhã acontece o último treinamento, onde o Rogério deve confirmar a equipe, mas não divulgá-la. O Rogério só divulga momentos antes da partida. Então amanhã, no último treinamento, o Rogério deve confirmar o time. A dúvida, repito, se vai com 2 ou com 3 zagueiros. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada e a expectativa é de um Morumbi lotado. É dia de raio, Michele, como você gosta. Raio, quando tem jogos importantes e decisivos, será assim. A torcida do São Paulo vai lotar o Morumbi, aproximadamente 50 mil ou um pouquinho mais de 50 mil torcedores para esse grande jogo. Não pode, o que o São Paulo quer não pode deixar o Flamengo liquidar na quarta. O São Paulo quer chegar vivo no jogo da volta lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, no mês de setembro, Michele. É isso aí, é jogo que não pode bobear, vale tudo, né? Raio, trovão e fogo, porque vai pegar fogo aqui também, no bom sentido. O Vitor Pereira se defendeu das críticas pela escalação do Corinthians. Então a gente volta com o Salazar para saber o que o técnico falou. Chega mais, Salazar, conseguiu se justificar ou não? Bom, Michele, o Vitor Pereira se defendeu, deixando claro que, bem ou mal, é o que ele tem para colocar em campo. Vamos dar uma olhada aí no que falou o técnico do Corinthians sobre essa questão de usar os reservas no Brasileirão. Nós não podemos, queremos ganhar a Copa, queremos ganhar o Brasileirão, queremos ganhar tudo, não é? Queremos ganhar tudo, agora temos que olhar para a realidade, temos que olhar para a realidade, temos que olhar para as outras equipas. A Fortaleza aqui em casa não é fácil,
Não é fácil. Está num bom momento. Não vi superioridade nenhuma do Fortaleza relativamente a uma equipa que não tem jogado junta, que a maior parte deles não jogou junta. Portanto, foi um jogo bem disputado, discutido. Tecnicamente não foi bem jogado porque o campo não permite, mas foi um jogo bem disputado e calhou para o lado deles. Podia ter calhado para o nosso. Portanto, lamento porque gostava muito de ter ganho o jogo e aproximar das equipas da frente, mas a realidade é esta. É o que temos. É o que temos, jogamos com o que temos. Bom, talvez isso explique um Corinthians tão forte dentro da Neoquímica Arena, quando normalmente tem seus principais jogadores, a força máxima, e também um desempenho tão ruim como visitante. Dá uma olhada na tela que a gente vai colocar aí. Como visitante, quando o Corinthians normalmente aproveita para poupar alguns de seus jogadores, até agora, tirando o Campeonato Paulista, falando de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Corinthians fez 20 jogos fora de casa, são só 4 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, um aproveitamento aí de 31,6%, bem ruim o aproveitamento do Corinthians como visitante, muito porque nesses casos normalmente acaba utilizando o time reserva. E é como visitante que o Corinthians vai abrir esse confronto de semifinal de Copa do Brasil. É nessa quarta-feira, 7h30 da noite, lá no Maracanã, Corinthians e Fluminense. Jogo que vale, ainda não vale a decisão na final, a vaga na final, né? Mas pode encaminhar essa vaga para a final. E chegou uma informação de última hora, o Corinthians vai ter direito a 6% da carga de ingresso de torcedores visitantes lá no Maracanã. Isso significa que cerca de 3.600, 3.800 corintianos terão acesso ao jogo do Maracanã e depois cerca de 2.500 aqui na Neoquímica Arena. Isso é importante porque quando o Corinthians enfrentou o Flamengo foram 4.000 flamenguistas aqui na Neoquímica Arena. Isso aí gerou muita reclamação de boa parte da torcida do Corinthians, então dessa vez será diferente. Mas é isso, gente. Um Corinthians que vai mal como visitante e precisa mudar essa história no Maracanã quarta-feira. Teve então um empate em 11 jogos, o resto perdeu tudo? Não ganhou. O Corinthians chegou. Não, teve 4 vitórias, né? 4 vitórias, ganhou do Atlético Mineiro, 8 ganhou derrotas, do Botafogo, ganhou do Bragantino. E ainda bem que vai ter mais corintiano dessa vez e vão organizar o número, porque da outra vez alguém fez a conta errada. Porque é o seguinte, Mi, ele joga quando ele joga fora, ele põe o time reserva. E como o Corinthians não tem reserva, ele acaba perdendo o jogo. Ou ele bota a reserva no ataque, ou bota a reserva no meio campo, ou bota uma defesa reserva. Dessa vez, contra o Fortaleza, ele colocou uma defesa reserva, mas preservou o Cássio. Então, aí não tem jeito. E no segundo tempo... Mas peraí, ele não jogou aqui? Jogou, Jogou fora, né? Sim. Contra o Fortaleza. Foi fora. Sempre que é fora, ele põe reserva? Ele põe reserva, por isso que ele não consegue desempenho. De acordo com você tem um jogo importante, ou de Libertadores ou de Copa do Brasil, ele põe reserva. Ele não consegue desempenho por isso. Bom, se ele mantivesse uma estrutura de time, uns 5, 6 titulares, aí a história seria outra. Alexandre Silvestre tá de novo na sua área, na tela. Vem aqui, Silver. Ontem o Abel Ferreira falou sobre as recentes polêmicas, né, com alguns treinadores brasileiros. E o que foi que você perguntou para ele? Conta pra gente o que ele disse, Silver. O Abel deu uma amenizada. A última pergunta da coletiva foi minha, eu toquei nesse assunto, né? O Cuca, nas últimas horas, também disse que o Abel teve razão ao dizer que foi difícil penetrar no bloco dele, Abel Ferreira, né, no jogo do Galo, no Allianz Parque pela Libertadores, que o Atlético tentou, mas não conseguiu. Então o próprio Cuca deu uma amenizada nessa história e o Abel também tirou peso dessa disputa extra-campo, principalmente envolvendo o Jorginho, o Mano Menezes, e até revelou um segredinho depois da minha pergunta. Vamos ouvir o professor? Olha, aqui o futebol é tão mágico. Às vezes, à semana, eu costumo fazer a pelada com os nossos funcionários. E eles são amigos, não é? Mas na pelada eles se xingam uns aos outros. Eu disse, como é que é possível? Que o futebol realmente tem esta paixão. Eu vou contar aqui um segredo que ninguém sabe. O meu curso de quarto nível foi feito em Fátima. Sabem quem era um dos meus parceiros de carteira? É o atual treinador do Internacional. O Mano Menezes era meu parceiro de carteira. Mais, deu-nos aulas. Portanto, eu já vos disse, eu já falei aquilo que penso dos treinadores brasileiros. E vocês sabem. Felizmente tenho boas memórias, porque o primeiro treinador que me puxou, que me deu a oportunidade de jogar na primeira divisão, foi o Paulo Autuori. Eu já disse isto várias vezes.
O treinador que me chamou à seleção foi o Scolari. Eu já disse isto várias vezes. E o resto faz parte do futebol. O que acontece dentro das 4 linhas, morre ali. O resto é futebol e nós aqui vocês aqui são mesmo muito, mas muito apaixonados pelo futebol. E quando eu estou a fazer essa pelada lá, eu disse, pá, vocês não são amigos, por que se xingam dessa maneira? Não pode ser, professor, tem que fazer, tem que correr. Não corre para trás, quer apanhar táxi. E depois eu fico assim, como é que pode ser? Isto não é que amigos, não, professor, aqui é jogar para ganhar. Isso, ok. E eu estou ali na desportiva, estou ali para tentar divertir-me, mas eles não me deixam de... é para ganhar, então bora lá ganhar. Portanto, comigo está tudo em paz. E o Abel disse também que na hora da competição, quando a bola rola, ele não está lá no gramado para fazer amigos, que ele é assim, não gosta de perder, mas fora de campo ele se considera um cara legal. Legal, então deixa a gente conhecer esse seu lado, né, Abel? Esse cara legal que a gente sente falta desse contato, né? Deixa eu contar uma história que eu estava falando aqui pro Celso. Tem gente que assistiu o jogo Palmeiras e Corinthians bem assim, pertinho do banco de reserva. Né? E teve uma hora que o Abel estava falando pra caramba, xingando o juiz. O Vitor Pereira não aguentou, levantou do banco, foi lá e deu uma bronca no Abel Ferreira. É mesmo? Xingou o Abel Ferreira, tudo foi nome e mandou ele ficar quieto. O Abel ouviu? O Abel ouviu, lógico, estava pertinho. Mas acabou o jogo, os dois se abraçaram, se confraternizaram. Por quê? Os patrícios. Olha, veja bem, ele respeita os treinadores. Ele fala isso, ele não fala por mal. E outra coisa, o Vitor Pereira xingou ele para cá, acabou o jogo e se abraçaram. Eles têm outro conceito. É o calor do momento. É o calor do momento. Futebol às vezes desperta realmente um lado mais efusivo, digamos assim, descontrolado. Você está com o nervo fora da pele, né? Entendo, é compreensível. De qualquer maneira, não se trata de o Abel revelar pessoa boa. A gente está aqui, na verdade, não é para avaliar a pessoa, e sim a obra. É o trabalho do Abel. Mas é que a pessoa acaba contando, né, Celso? Mas ele analisou o trabalho dos Então, que dos não foi uma postura muito legal, assim. Também, e aí sim, como eu falei, a questão cultural também prevalece. Eles estão acostumados a falar o trabalho dos outros, tal, e a coisa. Mas aqui a gente tem, assim. Mas é muito legal. Esse melindre, digamos do jeito assim. que ele foi xingado pelo Vitor Pereira, era para ele sair do banco e dar uma porrada no Vitor Pereira. Mas não, eles estão acostumados a isso aí. Há uma batida, não um choque. Enquete, Chico Lang, qual clube paulista chega mais forte à semifinal da Copa do Brasil? A maioria respondeu que é o Coringão, 56% dos votos, viu, Chicão? Acabou, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, Celso. Tchau, Chico. Até amanhã. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.